Queridos, graça e paz, boa noite, Deus abençoe os irmãos. Cada domingo é uma luta nova. A gente tem tentado se virar nos 30 aí e fazer uma transmissão boa para os irmãos, mas hoje a internet parou de funcionar, a gente está usando a minha internet aqui, então os irmãos que estão em casa, se travar, se cair, a culpa não é nossa, é da internet. A tecnologia nos ajuda muito, mas a gente fica refém dela, né? Porque se faltar luz, se a internet cair, se o celular acabar a bateria, se o computador travar, tudo acontece. Mas Deus é bom, Deus sabe de todas as coisas. Feliz de ver os irmãos, feliz de ver Sandra, saudade de Sandra. Roberto já tem vindo, saudade dos irmãos, Deus abençoe os irmãos. Vamos lá? Bota para mim, William. Pedi o William para colocar para a gente aí o salmo de hoje. Um versículo apenas, que a gente vai meditar daqui a pouco, um versículo conhecido dos irmãos, e a gente vai falar sobre refúgio. Salmo 143, um salmo de Davi. Davi suplica por libertação, e Davi diz assim, livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em Ti é que me refugio. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em Ti é que me refugio. Aí eu coloquei aí, como título para a gente nessa noite, qual é o seu refúgio? Qual o seu refúgio? A gente tem meditado todo domingo acerca de sofrimento, de luta, de dor, de tristeza, o que fazer nesses momentos, e a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso refúgio. Só que muitas vezes nós buscamos refúgios em outros lugares, em outras coisas, e não do Senhor. E aí, com base nesse versículo de hoje, a gente vai meditar um pouquinho nessa afirmação de Davi: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em Ti é que me refugio. Vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor, e logo depois chamar o louvor aqui para a gente cantar. Que Deus receba o nosso culto, que Deus receba a nossa adoração, porque Ele é digno. Vamos orar. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por chegarmos até aqui com vida. Obrigado por ter renovado a fé em nosso coração e nos ter dado disposição e vontade de estarmos em Tua casa. Pedimos a Tua bênção sobre nós, a Tua graça sobre nós. Pedimos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio para fazer aquilo que lhe apraz. Obrigado pelos meus irmãos que já chegaram aqui. Obrigado pelos meus irmãos que há um tempo eu não vi, que estão aqui. Obrigado, Deus. Quanta saudade nós sentimos de ver a Tua igreja cheia, de nos abraçarmos, de nos confraternizarmos. Saudade das festas que a Tua casa promovia, da confraternização que fazíamos na cantina após o culto. Ó Deus, enfim, saudade, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, as portas estão abertas, estamos com vida, com saúde, com liberdade. Não tem faltado nada em nossa casa. Obrigado, Deus, porque mesmo durante a pandemia, alguns irmãos aqui da igreja conseguiram um emprego, Deus. Muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Porque não só não tem faltado nada, como nós, enquanto igreja, temos a oportunidade a cada semana de ajudar aqueles que precisam. Muito obrigado, Deus. Isso é um mandamento, é obrigação nossa, mas é bênção do Senhor, que durante a pandemia nada faltou para essa igreja e ainda podemos, a todo momento, auxiliar, socorrer os missionários, o abrigo da Pedra de Guaratiba. Deus, obrigado pela fidelidade dos meus irmãos dessa igreja. Obrigado, Senhor, pela disponibilidade dos irmãos dessa igreja de ofertar, de colaborar, de ajudar, de trabalhar, de amar ao próximo e se importar com aqueles que passam necessidade. Deus, muito obrigado. Somos abençoados. Muito obrigado mesmo, Deus. Fica conosco, recebe nosso culto. Viemos aqui para Te adorar, Te bendizer, Te exaltar. Viemos aqui porque o Senhor é digno. Em primeiro lugar, o culto é para o Senhor. E tudo que fizermos aqui, tudo que cantarmos, tudo que orarmos, a Tua palavra, que tudo seja para exaltar o Teu nome e para glorificar Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu por nós. Mas é claro, Deus, todas as vezes que viemos à Tua casa, nós também somos muito abençoados pelo Senhor. Por isso, fica à vontade no nosso meio. Faça aquilo que lhe apraz.
cada um dos meus irmãos, inclusive eu, adentramos por essas portas desejosos de sentir a Tua presença, de ouvir a Tua voz e de recebermos do Senhor aquilo que Tu tem para cada um de nós. E não importa o que o Senhor tem preparado, ainda que seja uma exortação, um quebrantamento, uma correção, um despertamento, um avivamento, uma bênção, uma cura, um milagre, nós estamos prontos para receber o que vier da Tua parte, porque tudo que vem do Senhor é bom, é perfeito, é agradável. Ainda que não entendamos, ainda que às vezes nem gostamos de quando o Senhor nos diz não, nos repreende, nos exorta, nos manda esperar, mas Senhor, somos Teus servos, ovelhas do Teu pastoreio, por isso estamos aqui, para dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que sem o Senhor a nossa vida não faz sentido e que o domingo faz todo sentido quando chegamos à Tua casa. Obrigado, Deus, por essa semana que passou, porque até aqui o Senhor nos ajudou, desde já pela fé. Obrigado pela semana que se iniciará, porque cremos que o Senhor também nos acompanhará. Oramos desde já pelos enfermos, pedimos uma bênção especial sobre eles, sobre os idosos e sobre aqueles irmãos que estão em casa fazendo seus cultos em seus lares. Os abençoa, visita-os poderosamente, e que essa falha, Senhor, na internet, não atrapalhe os meus irmãos que estão em casa, que eles possam verdadeiramente Te adorar em espírito e em verdade. Louvado, engrandecido seja o Teu nome, fica conosco, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros. Todos nós que aqui estamos, a começar por mim, precisamos do Teu perdão, Senhor, e precisamos, a cada domingo, sair daqui mais parecidos com Jesus Cristo de Nazaré. Fica à vontade, que a Tua palavra tenha efeito em nosso coração, que ela encontre morada em nosso coração, que ela crie raízes em nosso coração, de maneira que possamos sermos cada vez mais parecidos com o Seu Filho, Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus. Recebe nosso culto, nossa adoração, nossa gratidão. Recebe nossa vida como oferta suave e agradável ao Senhor, digno de toda honra, glória e louvor. Obrigado, Deus. É a nossa oração, no nome de Jesus, que vive para sempre. Amém e amém. Chama o louvor. Vamos cantar, meus irmãos, vamos exaltar o nosso Deus. Lembrar os irmãos que fiquem de máscara durante todo o culto. Se você quiser tirar sua máscara, dê um pulinho ali fora, tire a sua máscara, mas durante o culto, por favor, irmãos, fique de máscara. Vou repetir o que eu tenho dito aqui sempre. Enfim, a sua vida pertence ao Senhor, então não compete a você arriscar a sua vida, ainda que você ache que essa pandemia é uma grande bobagem, que essa doença é uma grande bobagem. A sua vida pertence ao Senhor, e a vida dos irmãos que estão aqui à nossa volta também pertence ao Senhor. Então não compete a nós nem colocar a nossa vida em risco, nem colocar a vida dos irmãos em risco, porque isso é pecado, tá bom, queridos? Então que Deus te abençoe, fique com Deus, vamos cantar. Se você ofertar, limpe sua mão com álcool, tá bom? Deus te abençoe, vamos cantar. Graça e paz, boa noite, meus queridos. Amém. Vamos estar mais uma vez na casa do Senhor, também aqui. Uma boa noite para os nossos irmãos que estão em casa, né, louvando pela rede, todos juntos, né, graças a Deus por isso. Vamos orar, nosso Deus, mais uma vez. Muito obrigado, Pai, por estarmos em sua casa. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de prestarmos um culto a Ti, Senhor. Reconhecemos as nossas falhas, quanto somos pequenos, ó Pai, mas vemos que o Senhor é grande, que o Senhor tem tudo preparado para cada um de nós, ó Pai. Continue com as suas santas e poderosas mãos sobre as nossas cabeças, Senhor. Que seja uma noite de festa, que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos, ó Pai, prestar um culto, ó Pai, culto verdadeiro, o culto que só o Senhor merece, Senhor. Visite os enfermos de sua casa, ó Pai, seja com os exames, com os remédios, seja, Pai, com auxílio médico. Sabemos, ó Pai, que o Senhor pode até, ó Pai, liberar a cura, ó Pai, se for essa a sua vontade. Então visite, ó Pai, faça a obra, ó Pai.
Esteja também com o desanimado, com os afastados da sua casa. Esteja, Pai, agindo nos corações, que o seu Santo Espírito, Pai, desperte, que eles possam, Pai, muito em breve voltar para os seus caminhos, Senhor. Muito obrigado mais uma vez por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos colocar de pé, queridos? Vamos louvar, vamos cantar. Louvar já estamos louvando, né? Desde a hora que chegamos, desde a hora que abrimos os olhos hoje de manhã. Vamos cantar, né? Grande Deus, né? Esse foi o Deus que nós viemos aqui louvar. Um Deus que mesmo nesse momento de crise, né? De pandemia, crise política, crise econômica, social, Ele está no controle, a propósito em tudo. Mas só vai valer a pena se estivermos nesse caminho, temendo e louvando a Ele. Então é isso que viemos fazer aqui hoje, louvar esse Deus, esse grande Deus. Grande Deus, Santo Deus, te
louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Em tua glória, no mistério, em tua glória, no mistério, em tua glória, no mistério do teu amor por mim. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Em tua glória, no mistério, em tua glória, no mistério, em tua glória, no mistério, em tua glória, no mistério do teu amor por mim. Grande Deus, te louvamos com amor, ó Deus, com alegria. Obrigada pela tua casa, obrigada pelos irmãos que estão aqui nesta noite. Obrigada por aqueles que têm cultuado também nas suas casas, ó Deus. Como nosso pastor disse, nós temos sentido falta dos nossos irmãos aqui. Mas cremos, Deus, que há tempo para todas as coisas e que tudo está debaixo das tuas mãos. O Senhor tem o controle de todas as coisas, sempre teve e nunca perderá o controle de nada, Deus. Por isso cremos no Senhor, clamamos também, ó Pai, pela tua misericórdia, Deus. Senhor, só o Senhor. Ah, meu Deus, se não fosse o Senhor ao nosso lado, Pai, o que seria de nós? Por isso o nosso muito obrigada, a nossa gratidão, ó Deus, o nosso louvor, obrigada, Deus. Obrigada também, ó Deus, porque tu tem cuidado de cada um de nós. Obrigada, Deus, pela tua provisão. Só podemos ofertar porque o primeiro o Senhor nos concede, Deus. Muito obrigada. Mais uma vez, ó Deus, sustenta o teu servo Anderson, pastor desta igreja, Pai. Que o Senhor esteja guardando ao teu servo a cada dia, instruindo, Deus, a cada dia como tem feito até aqui. Também lembramos, Deus, da nossa querida Lara, Deus, aquelas dificuldades que ela tem enfrentado. Deus, orienta os médicos que olharem a Lara, Deus, para que logo, logo ela esteja com boa saúde entre nós, ó Pai. Também com tranquilidade, Deus, porque sabemos que isso tudo os tem preocupado, Deus. Mas que o Senhor a conduza a cada dia, a cada passo, a cada decisão, e que as portas necessárias, ó Deus, sejam abertas para a tua serva, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por estarmos aqui. Mesmo em tempos tão difíceis, nós podemos estar com alegria e reunidos louvando ao teu nome. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vem me salvar, me ajuda a caminhar, te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor, que nunca vai me deixar, eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sob a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei.
te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor, e nunca vai me deixar, eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei. Amém, meus queridos. Pode se sentar. Som. Queridos, graça e paz novamente. Só lembrando aos irmãos aí que estão em casa que a gente está usando a internet do celular e o áudio também. Então, provavelmente o áudio não deve estar muito bom em casa, mas a Ilana está gravando o culto e aí depois a gente coloca no YouTube e disponibiliza para os irmãos que estão em casa, tá bom? Deixa eu dar alguns avisos aqui e a gente já vai meditar na palavra do Senhor. Queridos, continue orando, principalmente pelos enfermos e pelos idosos. Essa semana, como já orou a Lara aqui, a Andréia, a Lara tem enfrentado algumas dificuldades com relação à sua saúde, tem procurado de todas as formas, mas tem sido difícil para ela, tá bom? Então, ore por ela. Dona Helena fez também uma cirurgia nas vistas, mas está bem. Nossa diaconisa Neuza, acho que operou varize, mas também está bem. Enfim, queridos, são muitos, né? Mafalda, Diva, Olívia, Dona Irtes, que já tem um tempo que a gente não vê, que não vem por causa do Covid. São muitos. Provavelmente eu esqueci de alguém. Claudinha, que toma aquela medicação difícil que ela tem que tomar, sempre lá no Rio. Ore por essas pessoas. Continue orando pela família de Vinícius. A Liz já está em casa. Vinícius disse que ela é calminha, igual o Lucas, então, né? Desfez aí a nossa Liz, que a gente tem aqui na igreja, bem agitada. Essa é calminha. Vinícius e Júlia estão sendo abençoados por Deus, né? Diz que dorme a noite toda. Então, uma benção. Ore por Milena. Milena, em breve, a gente vai saber aí se é menino ou menina, né? Se é outro Arthur, ou se vai ver uma menininha aí. Né, Arthur? Cara dele. Queridos, não esqueça, a gente está tentando agilizar as coisas para fazer uma assembleia de membros aí no final do mês. E aí, como os nossos cultos têm sido curtinhos, o culto tem levado no máximo 1 hora, talvez a gente faça a assembleia após o culto. E aí, quem quiser ficar, é importante que você fique. Quem não quiser, você pode ir para casa, tá bom? Mas provavelmente a gente vai fazer domingo após o culto está acabando 8 horas, a gente faz rapidinho uma assembleia aí, no máximo 1 hora, não tem nenhum assunto que se estenda, é mais para prestar contas para os irmãos e para fazer alguma atualização no nosso hall de membros. Tem muita gente no hall de membros que não frequenta mais a igreja, tem irmãos que pediram para sair, certo? Então, a gente precisa atualizar. E bota para mim, William, o aviso da Renata. Eu avisei semana passada, os irmãos que estavam aí já sabem, mas deixa eu avisar de novo. Domingo que vem, a Renata vai fazer um almoço. Está na área de trabalho aí, William, do seu computador. Na área de trabalho, está escrito aviso Renata. A Renata vai fazer um almoço para ajudar a mãe dela, um almoço beneficente. E aí,
eu peço que, se você puder, domingo não faça comida, encomende um almoço com a Renata. Só que a Renata precisa do seguinte, que no máximo até o meio dessa semana você confirme com ela, para ela não fazer comida de mais ou comida de menos. Então tá aí, ó, a partir de 11 horas, domingo, carne assada, purê, arroz, feijão e farofa, R$14. Então, se você puder ajudar a Renata, ajudar a mãe dela, faça esse favor, domingo, mas fale com a Renata hoje, ou no máximo até o meio de semana, para que ela não faça muita comida, tá bom? Ou não falte comida para os irmãos. Hoje também, nossa irmã Vânia já mandou aí pelo WhatsApp para as mães e para as professoras de escola dominical, que a partir de agora a Vânia vai preparar as aulas das crianças e vai encaminhar para que as mães façam em casa, enquanto esse período de pandemia continuar. Ano passado a gente ficou toda hora naquela expectativa, vai acabar, e não acabou, e a gente ficou quase que um ano inteiro sem escola dominical. E os adultos, irmãos, não me preocupo muito com vocês não, vocês são adultos, a maioria aqui tem um conhecimento básico do Evangelho, para que fique um período sem EBD. Mas as crianças precisam estar sempre ali, tendo contato com o Evangelho, e a gente passou já esse período todo sem a classe. Então, as mães vão se desdobrar aí, mas a gente vai contar com as mães, com os pais também, para que em casa possam tirar um tempinho, no domingo mesmo, já que a gente não está fazendo culto de manhã, separa um período no domingo da manhã, para você tirar ali um momento com seu filho de culto no lar, e ensinar as crianças no caminho que elas devem andar. Tá bom? Eu acho que eu lembrei de tudo, mas eu nunca tenho certeza. Vamos lá. Salmo 143, vou tentar ser breve. Continue orando pela minha voz. Confesso que tem hora que eu desanimo até de fazer essa fono, já é mais de um ano fazendo fono e a voz não fica boa, mas Deus sabe, talvez seja meu espinho na carne, essa questão da voz. E a questão da pressão, que semana passada eu tive um problema, mas Deus está no controle. Essa semana já me senti bem, mas vou marcar um cardiologista em breve. Qual o seu refúgio? É o tema que eu queria meditar hoje. Davi diz assim: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em Ti é que me refugio. Quando a gente olha para a vida do rei Davi, há muitas lições que a gente pode tirar da vida de Davi. A gente é edificado, exortado, consolado. A gente aprende muita coisa com a vida de Davi, muita coisa. Muitos querem até ter algumas experiências que Davi teve. Mas a verdade é que, se a vida de Davi fosse uma vida calma, serena e tranquila, metade das experiências dos salmos de Davi, nós não teríamos. Muito do que Davi escreveu e muito do que a gente olha para a vida de Davi, tira como experiência para a nossa vida, algumas de como fazer, outras de como não fazer, só é possível porque Davi foi um camarada que viveu altos e baixos, momentos de luta, de dor, de sofrimento, de vitória, de bênção, de perseguição, pecado, caiu, tropeçou. Davi era gente como a gente, Davi era um homem mesmo, um homem normal, e como um homem normal, ele passou por momentos dramáticos e terríveis em sua vida, que, se não tivessem acontecido, nós não teríamos como pegar a Bíblia, ler e falar: olha, isso aqui eu tenho que fazer igual Davi, isso aqui eu não tenho que fazer igual Davi. Então, provavelmente, as lutas das nossas vidas também são usadas por Deus para nos dar experiência e também abençoar, ensinar ou dar lição para aqueles que estão à nossa volta, assim como as lutas da vida de Davi serviram para fortalecer a fé de Davi e também para que aqueles que estivessem à volta olhassem para Davi e aprendessem com o erro e com os acertos, a nossa vida também é assim. Tudo o que acontece na nossa vida é para edificar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé, para mudar o nosso caráter e, claro, dependendo de como a gente lida com essa situação, isso interfere naqueles que estão em volta. Ou eles vão olhar e vão dizer: olha, eu quero passar por aquela luta e quero ser igual a diaconisa Niurinha. Ou eles vão dizer: olha, eu quero passar naquela luta, mas eu não quero ser igual fulano. Porque fulano, quando passou por aquele momento, ele negou o seu Deus, ele negou a sua fé, ele fraquejou,
ele foi embora, ele chutou o balde. Então, assim sendo, provações, ainda que difíceis, devem ser encaradas como oportunidade de crescimento espiritual e de experiência para aqueles que estão à nossa volta. Então, nessa noite, eu quero te incentivar e me incentivar a fazer como Davi. Diante de inimigos, diante de perigos, de provações, de luta, de tentação, você faça como Davi. Eu me refugio no Senhor. É engraçado que ele diz assim, livra-me, Senhor. E aí ele não diz, porque eu estou na praia. Livra-me porque eu estou no mundo. Ele diz, livra-me, pois em ti é que me refugio. Ou seja, Davi entendia que o livramento, para que houvesse livramento, ele precisava estar debaixo das asas de Deus, debaixo da mão de Deus, debaixo da proteção de Deus. Então façamos como Davi, busquemos refúgio em Deus, e se assim fizermos, buscarmos refúgio em Deus, nós conseguiremos, ainda que muito difícil, olhar para as lutas dessa vida e dizer, olha, foi bom eu ter sido afligido, porque eu aprendi os decretos do Senhor. Então, se imitarmos Davi, não importa o tamanho do nosso inimigo, não importa o tamanho do nosso problema. Se imitarmos Davi, Deus sempre será nosso refúgio, socorro bem presente. Então, o inimigo, eles vão mudar, eles vão variar, não importa. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, separei aqui 3 pontos rápidos para a gente pensar, com base em Deus ser o nosso refúgio. O primeiro é o seguinte, meu irmão, só se busca refúgio quando se está com medo. Só se busca refúgio quando se está com medo. Em algumas igrejas, né, em alguns lugares até, em alguns psicólogos, sei lá, quase que se proíbe você de sentir medo. Mas, em alguns momentos, o medo ele é até que, como é que eu vou dizer aqui, benéfico. Você não atravessa a rua sem olhar para um lado e para o outro, porque você tem medo de ser atropelado. Você não anda no centro do Rio de Janeiro de madrugada sozinho, porque você tem medo de ser assaltado. E várias outras coisas, você tem medo, e o medo faz com que você seja prevenido, que você tenha precaução, que você tenha cuidado. E aí, olhando para a vida de Davi e para a nossa vida, eu entendo o seguinte, a gente só busca refúgio quando se está com medo. E aí, é preciso que eu e você olhemos a nossa vida, olhemos ao nosso redor e reconheçamos o que tem nos causado perigo e o que é motivo de sentirmos medo, para que aí a gente corra e busque refúgio em Deus. O problema é que hoje muita gente sofre, como Davi sofreu, sem necessidade, porque não identifica o perigo em sua vida, não sente medo de nada, se acha autossuficiente, todo-poderoso, acha que pode tudo, que pode todas as coisas, que pode fazer qualquer coisa, que pode frequentar qualquer lugar, que pode experimentar qualquer coisa, não sente medo de nada, e quando menos percebe, está na mão do inimigo. Então, acidentes, tragédias, por exemplo, vamos falar um caso muito comum aqui onde a gente mora. Por que tantos acidentes automobilísticos acontecem aqui todo ano e eles se repetem? Porque você vai conversar com a maioria dos motoqueiros, provavelmente eles não têm medo, eles não identificam que andar de moto nas ruas de Santa Aleixo sem cuidado é um perigo à sua vida. Então, acidentes, tragédias, infidelidade, vícios, adultérios, divórcios, todos esses perigos poderiam ser evitados se nós entendêssemos, identificássemos aquilo como perigoso e nos refugiássemos no Senhor. O problema, como eu disse, é que muita gente flerta, brinca, namora, experimenta, conversa com o pecado, com o perigo. Então, é claro que por detrás de tudo isso que eu falei, acidente, infidelidade, tragédia, vício, por trás de tudo isso, há um perigo invisível. E esse perigo se chama pecado. E se a gente não identifica que por detrás de algumas coisas há o maldito pecado, que como um vírus invisível nos pega, se a gente não identifica, a gente não se refugia. Se a gente não identifica que naquela situação que a gente está se colocando, aquilo vai nos levar à morte, a pecado, à destruição, a afastamento de Deus, a se desviar do Evangelho, a gente brinca com o pecado, a gente samba com o pecado. Então, queridos,
atrás de todo pecado, atrás de todo perigo, atrás de toda tragédia, há algo invisível chamado pecado. E quando a gente ignora o pecado, a gente se torna vítima fácil de Satanás e de suas artimanhas. Então a gente precisa entender que enquanto estivermos aqui nesse mundo, a gente precisa olhar para a nossa vida com cuidado e começar a identificar quais áreas da nossa vida são perigosas, quais brechas a gente tem dado para que o perigo chegue em nossa casa e na nossa vida espiritual. E uma vez identificando, a gente corre para se refugiar no Senhor. Então, enquanto não houver medo do pecado, enquanto não houver noção de que o pecado pode sim tirar a nossa vida, tirar a nossa espiritualidade, acabar com a nossa família, acabar com a nossa história, a gente nunca vai ter medo e a gente nunca vai se refugiar. Então a gente precisa entender que enquanto estivermos nesse mundo, o pecado estará a todo momento só esperando uma oportunidade. Infelizmente, como eu disse, muitos pecados são até percebidos, mas as pessoas se deliciam porque acham doce, mas no final descobrem que o veneno estava lá a todo momento. 1 Pedro diz assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Só se busca refúgio quando se está com medo. E com relação ao pecado, nós devemos identificá-lo e temer sim. Ah, pastor, mas eu sou ungido, eu sou cheio de Deus. Cuidado, conheço um monte de ungido que terminou mal, porque achou que podia brincar com o pecado. Então, primeiro, só se busca refúgio quando se está com medo. E para isso a gente precisa identificar na nossa vida aquilo que é pecaminoso. Segundo ponto aqui, só se busca refúgio quando se reconhece a nossa fraqueza. Só busca ajuda quem se sente fraco. Só busca refúgio quem se sente impotente. Só busca auxílio em Deus quem se sente no fim das suas forças. Então a gente precisa reconhecer que com as nossas próprias forças não podemos enfrentar provações, tentações e dificuldades da vida. Aí lembraremos, Deus é refúgio. Então só se busca refúgio, primeiro, quando está com medo. Segundo, só se busca refúgio quando a gente olha para a nossa vida e diz, olha, eu não consigo resistir, eu não consigo enfrentar esse problema que eu estou passando. Então a verdade é essa, nós somos fracos e limitados. Se não fosse o Espírito Santo dentro de nós, todos, a começar por mim aqui, estaríamos da porta ali para fora, cometendo os piores pecados que se pode imaginar. Todos nós, todos nós. O problema é que, a começar por mim, nós somos assim, nosso coração é enganoso. A gente começa a se sentir forte. A gente passa um tempinho na igreja, começa a conhecer um pouquinho de Bíblia, começa a ser fiel, fazer oração, sobe monte, faz jejum, a gente começa a se achar autossuficiente. A gente começa a se achar todo poderoso. E a gente começa a enfrentar o pecado e os perigos como se fosse possível enfrentá-los. Mas, na verdade, só se busca refúgio quando se entende que nós somos fracos e dependemos totalmente de Deus. Eu concordo que a gente não deve ficar remoendo, nem lembrando dos erros do nosso passado. Dificilmente você vai me ver aqui falando dos erros do meu passado, embora todos saibam, todos conheçam o meu passado. Mas é importante que a gente lembre do nosso passado, no sentido de a gente fazer a seguinte reflexão. Olha, no meu passado, eu errei aqui, eu errei ali, eu falei aqui, eu falei ali, eu fui mal aqui, mal ali, eu tomei essa decisão errada, eu fiz tal coisa errada. É necessário que a gente tenha esse histórico na nossa mente, para que a gente lembre no futuro de não confiar no nosso próprio braço. A gente tem que falar assim, olha, no passado, quando eu andava por minha própria vontade, sem Deus, sem o Espírito Santo, eu fiz tanta bobagem e eu dei tanto de cara na parede, que não é possível que agora, cristão, eu volte a confiar naquele homem que só fazia bobagem. Então o nosso passado, embora a gente não tenha que viver remoendo ele, se lembrando dele a todo momento, ele tem que ser um alerta para dizer, olha, lembra quem tu era? Lembra o que tu fazia? Lembra como você se portava, como você falava, como você tratava as pessoas? Lembra como era a sua vida?
Isso é um sinal de que você não pode confiar em você mesmo, porque todas as vezes que você confiou, você errou. E se não fosse Deus me socorrer, aí eu falo por mim, eu estaria perdido. Então, nosso passado de pecado, de fraqueza, de sofrimento, de erro, devem servir de ensinamento, de que eu não posso confiar em mim. Mas que quando eu passei a confiar em Deus, a minha vida foi transformada. E aí as coisas começaram a mudar. Só se busca refúgio quando se reconhece que está com medo. Só se busca refúgio quando se reconhece que o nosso braço, a nossa sabedoria, a nossa força não vai resolver aquele problema. E assim é com o pecado. Sempre cito esse texto aqui, né? Paulo diz assim em 2 Coríntios 12:10. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Não é vergonha, irmãos, se ajoelhar aos pés da cruz e dizer, Senhor, eu estou fraco. Não tenho forças, não tenho capacidade, não tenho mais sabedoria, não tenho entendimento, não sei. Não é vergonha fazer isso não, irmãos. Não é vergonha correr para Jesus e buscar refúgio aos pés da cruz. Vergonha é se achar forte, poderoso, autossuficiente e viver no pecado. Isso é vergonha. Agora, de virar para Deus e dizer, Senhor, Tu és o meu Deus. O Senhor me sonda e me conhece. Conhece o meu deitar, o meu levantar. O Senhor olha o meu coração. O Senhor, antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor conhece. Não tem como mentir para o Senhor. Olha para mim, eu preciso de refúgio, eu estou fraco. E não é vergonha. Não é vergonha confessar para Deus as nossas limitações. Vergonha é se portar como se fôssemos fortes e poderosos e não precisássemos de Deus. Isso é vergonha. Primeiro ponto, só se busca refúgio quando se está com medo. Segundo ponto, só se busca refúgio quando se reconhece que somos fracos. Terceiro aqui e último. Prudência e confiança são armas do crente na dificuldade. Quando a gente olha para a vida de Davi, a gente vê ali, ainda que num verso muito pequeno, prudência e confiança. Confiança quando ele diz, livra-me, Senhor, livra-me. E prudência quando ele diz, pois em Ti me refugio, eu estou no seu refúgio, eu estou debaixo de Tuas asas. Davi não está se lançando na direção do perigo, Davi não está provocando o pecado nessa circunstância, já eu vou dizer de uma outra em que ele errou. Então algumas pessoas acham que é covardia você se esconder, você fugir, você se desviar do mal. Pelo contrário, se refugiar em Deus é sinal de que você é prudente. E é sinal de que você confia que a sabedoria, o poder, a força, a graça, a misericórdia de Deus são infinitamente maiores do que a sua. Então você se refugia nele. Senhor, os meus inimigos crescem. As minhas tentações se multiplicam, as provações estão me afogando, as dificuldades estão me sufocando. Senhor, eu me refugio em Ti, livra-me dos meus inimigos. Então, ignorar os perigos, o pecado, a dor, o sofrimento, é loucura, irmãos. Ignorar essas coisas é loucura. Fingir que isso não acontece é loucura. Mas também enfrentar todas essas coisas sem a ajuda, o auxílio, a força de Deus, sem o refúgio de Deus, sem a força do Espírito Santo, é uma ignorância. Por isso que está cheio de gente na igreja, ferido, machucado, cheio de altos e baixos, pensando em desistir, porque não tem prudência, não confia em Deus, não identifica os seus medos, não reconhece sua fraqueza e não vê que Deus é o refúgio sempre presente na hora das tribulações. Provérbios 22 diz assim, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O nosso refúgio é o Senhor. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Não importa o sofrimento, a luta, a dor, a tristeza, a doença que você tem passado. Deus é refúgio. Em Deus sempre haverá segurança, em Deus sempre haverá cura, em Deus sempre haverá refúgio, em Deus sempre haverá salvação, em Deus sempre haverá restauração, em Deus sempre haverá perdão. Sempre haverá. É verdade que eu tenho dito aqui, nos domingos de ceia,
que a gente não deve estar sempre pedindo perdão pelo mesmo pecado, porque aí é hipocrisia, aí é falta de vergonha na cara. Mas entenda uma coisa, em Deus sempre haverá perdão, restauração, renovo para nos colocar de pé. Sempre haverá. Deus sempre estará pronto a pegar uma ovelha perdida, a colocar nos braços e levar de volta para o aprisco. Deus sempre estará pronto a abrir os braços e receber um filho pródigo de volta. Deus sempre estará pronto, porque Ele é refúgio. O problema é aonde nós estamos nos refugiando. Mesmo com prudência e com confiança, algumas ciladas e tentações, é melhor que fujamos para os pés de Jesus. Tome cuidado. O próprio Davi aprendeu que mesmo sendo um homem de Deus, em algumas vezes é melhor fugir. E ele aprendeu da pior maneira possível. A gente conhece a história do adultério de Davi com Betseba. Davi estava em casa, enquanto seu exército estava na guerra. Como rei, ele deveria estar junto. Davi achou que em casa ele estava seguro e confortável. Mas em casa, ele estava exposto a cometer um dos piores pecados que ele cometeu na sua história. Ele sobe, a gente conhece a história, ao terraço, ele cobiça a sua vizinha, a mulher de Urias, comete adultério e o pecado só aumenta. Então, cuidado. O próprio Davi aprendeu que em alguns momentos é melhor fugir do pecado e buscar refúgio em Deus. Ele achou que estava bem em casa e quando menos percebeu, estava afundado no pecado. Quero terminar então, deixa eu lembrar. Primeiro ponto, você só vai buscar refúgio em Deus quando você sentir medo do pecado. Segundo ponto, você só vai buscar refúgio em Deus quando você perceber que sozinho você não pode nada. E terceiro ponto, prudência e confiança fazem parte da vida do crente. Mesmo assim, diante de algumas situações, é melhor fugir e se esconder aos pés da cruz. É uma grande alegria, uma grande fonte de ânimo olhar para a Bíblia e ver tantas e tantas passagens como essa, aonde homens e mulheres de Deus acharam no Senhor o refúgio, o socorro, o seguro, a proteção, o carinho, o cuidado, a calma que tanto desejavam. E é isso que a gente tanto precisa hoje, queridos. Cada um dentro da sua especificidade, cada um dentro do que está vivendo, dentro da área da sua vida. A verdade é que todos nós, independente do que a gente tem vivido, a gente precisa de um refúgio, e esse refúgio é o Senhor Jesus Cristo. A gente precisa voltar a correr para os pés de Jesus. Certamente, se diante da dificuldade a gente fugir para os pés de Jesus, nós estaremos muito seguros debaixo do amor, do consolo, da graça e da preciosidade que é estar no colo do Pai. Não há lugar melhor, não há socorro melhor, não há ajuda maior do que estar refugiado aos pés do meu e do seu Senhor. Eu não sei, sinceramente, qual problema você tem enfrentado. Com certeza você tem enfrentado algum, assim como eu tenho enfrentado, assim como o mundo tem enfrentado. A gente ora, e eu espero do fundo do meu coração, que até o final do ano a gente tenha a vacina disponível para todos. Mas o nosso refúgio está no Senhor. O nosso socorro está no Senhor. A nossa paz, a nossa calma, a nossa confiança, a nossa segurança está no Senhor. Quem nos livra dos nossos inimigos é o Senhor. Que a gente consiga, a partir de hoje, lembrar, em todo momento em que algo ruim se apresentar, que nós temos um socorro bem presente. O nosso Deus Todo-Poderoso, refúgio para mim e para você. Amém, queridos? Fiquem de pé, vamos terminar? Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus, pedir que Deus nos leve em paz, que você tenha uma semana abençoada. Não esqueça de orar pelos enfermos, não esqueça de orar pelos idosos, não esqueça de orar pela igreja. Essa semana, mais uma vez, a gente conseguiu socorrer uma família que estava passando necessidade. Eu agradeço a Deus pela sua vida, porque ainda que indiretamente, cada um dos irmãos dessa igreja tem participação nisso, porque essa igreja só tem condições financeiras de ajudar ao próximo,
porque os irmãos dessa igreja entendem que precisam contribuir com ela. Então, toda vez que alguém me liga, eu ligo para Marcelo e digo, Marcelo, a gente tem como comprar uma cesta básica? Ele diz, tem. Isso é sinal de que Deus tem sido fiel e de que essa igreja tem sido fiel também. Nada tem faltado, queridos. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Às vezes eu esqueço, mas eu tenho que compartilhar com vocês essa bênção, que indiretamente vocês fazem parte. Poder comprar uma cesta básica para uma família que está com a geladeira vazia, com o armário vazio, irmãos, é impagável. Primeiro é obrigação nossa, a gente não faz mais do que a nossa obrigação, mas é uma bênção muito grande. Alegra o coração. Enche o nosso peito de alegria, saber que a gente tem sido tão abençoado que a gente tem condições de abençoar o próximo. Durante a pandemia, essa igreja teve 3, que eu lembro agora, 3 irmãos que conseguiram emprego durante a pandemia. Irmãos que escolheram o emprego. Suelen ontem estava dizendo para mim que ela escolheu o emprego semana passada, que ela ia. A Vivian começou a trabalhar na pandemia e também disse que escolheu entre 2 empregos. Então, queridos, Deus tem sido bom. A vida não tem sido perfeita, longe disso, mas Deus tem sido muito bom. Ele tem sido refúgio em todo momento. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado por essa noite, por esse ajuntamento, por essa reunião. Obrigado por esse culto de louvor e adoração ao teu santo nome. Ó Deus, ensina-nos a ter medo do pecado e confiança no Senhor. Ensina-nos, Senhor, a identificar as nossas fraquezas e a confiar na tua força. Ensina-nos, quando necessário, fugir de tudo aquilo que pode ser perigoso e buscar abrigo debaixo de tuas mãos poderosas. Obrigado por essa noite, pelos louvores que cantamos, pelas orações que fizemos. Obrigado pelos irmãos que chegaram aqui. Despede o teu povo, Senhor, com uma bênção especial vinda do Senhor. Aumenta a nossa fé. Perdoa os nossos pecados, tira de nós tudo aquilo que não provém de Ti, repreende tudo aquilo que não vem do Senhor em nossas vidas e nos faz, cada vez mais, confiar no Senhor e buscar refúgio aos Teus pés. Obrigado, Deus, dá-nos uma semana de bênção e de paz, livra-nos de todo mal, Senhor. Abençoa onde houver um missionário, onde houver uma missionária, que eles sejam abençoados pelo Senhor. Obrigado, Deus, porque essa igreja tem sido fiel ao Senhor e Tu tens sido fiel a nós. Obrigado, ainda que o Senhor não deva nada a cada um de nós. Obrigado, Senhor, obrigado, muito obrigado. Mais uma vez, nós oramos pelos idosos e pelos enfermos, oramos pelo nosso Brasil. Oramos pelas autoridades, Senhor, do município, do estado, do governo federal. Pedimos a Deus que esses homens e mulheres que lá estão pensem no mais pobre, no mais necessitado, no mais carente, nos idosos e que logo essa vacinação chegue àqueles que precisam, Deus. Jamais esqueceremos que o nosso refúgio final é o Senhor. Mas se Tu tens dado sabedoria aos homens, que assim seja e que logo nós possamos voltar às nossas atividades normais. Ó Deus, leva-nos em paz. Oramos agradecidos no nome de Jesus, que vive para todo sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, a começar por essa igreja, até que Jesus venha nos buscar. Amém e amém. Está encerrado, que Deus te abençoe e tenha uma semana de bênção e de paz, meu irmão.